Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Só lembrando a todos nós, da gente se lembrar de desligar o celular ou pôr no vibracol para não incomodar a palestra, às vezes a gente esquece, né? Vamos dar os nossos avisos habituais. Como todos já sabem, né? Nossa casa tem palestras todos os dias, menos às sextas-feiras. E o plantão de atendimento, para quem quiser passar para conversar com algum dos nossos plantonistas, só vir uma meia hora antes, procurar um dos nossos plantonistas, né? O curso preparatório de Espiritismo já começou, sábado às 4h15. Quem quiser pode vir ainda dá para pegar, né, o curso que já deu início já. Lembrando que a nossa casa agora tem um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é um tratamento especificamente, mas é um grupo de apoio. Quem souber de alguém que está passando por essa dificuldade, ou enquanto mãe, pai, ou mesmo alguém que está passando por essa dificuldade, só encaminhar, porque a gente está com um trabalho super interessante aqui das sextas. No caso é às 7h30 da noite. Nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês a gente distribui 62 cestas básicas às famílias que já estão cadastradas. Então quem puder contribuir de alguma forma com um alimento não perecível, só deixar lá na frente, tem uma cestinha que recebe. E aos sábados está tendo a distribuição dos lanches para os moradores de rua, agora está tendo toda semana. Quem quiser vir e participar. Que horas que é para chegar aqui? 5h30, né? Tá bom, todo sábado agora, né? Ainda mais agora com esse frio, né? Tem tido bastante procura, né? Geralmente um chocolate quente, um pãozinho, né? Pelo menos dá para bater um papo. A gente sabe que não é tudo, né? Mas já é alguma coisa que a gente pode estar fazendo, né? Em vez da gente reclamar, poxa, né? Vamos tentar fazer a nossa parte, né? Como vocês veem, a casa tem várias atividades, só a gente se encontrar onde que a gente pode se encaixar, né? Para dar a nossa cota de colaboração aqui para melhorar esse mundo, né? Então, queridos, vamos agora então fechar um pouco nossos olhos, né? Acho que todos nós viemos dos seus trabalhos, das suas atividades do dia a dia. E chegou o momento agora que a gente destina, pelo menos uma vez por semana, para a gente poder refletir, poder orar. Aqui nós viemos buscar forças, sabedoria, harmonia, para que a gente possa novamente dar conta das nossas tarefas e atividades. Sabemos que a vida nesse planeta Terra não é muito fácil, né? Temos tantos desafios, tantas coisas a resolver, tantos aprendizados a fazer, mas é tão melhor fazer esses aprendizados quando a gente está em paz, quando a gente, apesar do sofrimento, consegue ter forças, consegue ter sabedoria, consegue ver que cada uma dessas dificuldades que nós passamos, tanto aprendizado tem a nos trazer. Nós podemos olhar para a mesma dificuldade de um outro jeito, né? E é isso que nós viemos de alguma forma buscar aqui nessa casa: aprendizado, paz, serenidade e harmonia. Então, queridos irmãos, vamos nos dirigir ao nosso Pai, pedindo a Ele nesse momento que nos ajude em nossas dificuldades, que Ele nos inspire. Temos tanto a agradecer, tanto que nós já recebemos, tantas iluminações, tanto esclarecimento que já tivemos. Seja conosco nesse momento, Pai. Abençoa esse nosso encontro, esteja aqui conosco, para que nós possamos sair daqui melhores que chegamos, para que nós possamos, ao adentrar ao nosso lar, também levar essa mensagem de esperança, de conforto aos nossos queridos que estão lá. Que nossa casa possa também ser preenchida por toda a paz e por toda a harmonia que aqui podemos angariar. Abençoa, Senhor, esse nosso encontro, essa nossa reunião do dia de hoje. Que assim seja. Vamos então lentamente abrir nossos olhos, voltando ao nosso pensamento aqui para o momento. Hoje nós temos a presença do nosso querido Caetano, que vai falar para nós hoje sobre o tema Ante os que Partiram. Esse tema é do livro Um Desafio Chamado Família, de Joamar Nazaré. Seja bem-vindo, Caetano.
Queridos, boa noite. Todos bem? Graças a Deus, né? Antes de mais nada, vamos agradecendo ao Pai a oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, não é isso? Nessa casa que nos oferece tanto carinho, né? Tanto conforto, nos traz aquela vontade de renovar as nossas energias, não é isso? E é uma dádiva, é uma dádiva, é uma dádiva. Nem todos, né, têm esse privilégio de ter um cantinho assim tão gostoso para se reunir um dia, que seja na semana, né, para se reconfortar, não é isso? Muito bem, e eu estou muito contente de estar aqui novamente na terça-feira, né? Eu que normalmente frequento a casa às segundas, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês na terça. Olá, tudo bom? Vendo várias carinhas conhecidas aqui. Eu quero também abraçar os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet, né? Graças à tecnologia, oferece mais essa possibilidade. Nós podemos estender o nosso abraço fraterno e levar o nosso conforto, o conforto da doutrina espírita, a mais irmãos que nos acompanham, né? Onde quer que eles estejam, recebam o nosso carinho. Hoje o nosso bate-papo vai, então, ser em torno desse tema, ante os que partiram, em função, né? Nós estamos hoje, é o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né? Dia de Todos os Santos, lá no México. E amanhã nós estaremos, não comemorando, mas estaremos homenageando aqueles que já retornaram à pátria espiritual, né? É isso? É isso ou eu estou enganado? É isso ainda, né? Então tá. Muito bem. Amanhã nós estaremos homenageando, né? Muito bem. Nós sabemos, queridos, que todos nós que gostamos de apreciar a natureza, notamos que tudo se transforma, né? Tudo na natureza é transformação, né? Pegando especificamente um exemplo mais próximo de nós, o reino vegetal, por exemplo, a semente, ela apodrece para surgir o quê? A árvore, a planta, né? Muito mais bonita, vistosa do que uma simples semente, né? Mas nós esquecemos que nós também fazemos parte da natureza. Bom, aliás, bem poucos de nós observam a natureza, ou tem tempo para observar a natureza, né? Assim, essa nossa vida atribulada que não deixa tempo para nada, né? A gente não observa muito a natureza, é por isso que a gente às vezes perde a noção. Mas nós fazemos parte da natureza. E fazendo parte da natureza, nós devemos observar que também os nossos corpos obedecem o mesmo processo natural, né, de transformação. Foi isso que levou o nosso querido Lavoisier a dizer que na natureza nada se criava e nada se perdia. Tudo se transformava. Tudo se transformava. E nós vamos ficar com esse conceito e com essa advertência em nossas mentes para fazer essa abordagem do tema de hoje, ante os que partiram. Então, por que nós estranhamos o fato de hoje a doutrina espírita nos ensinar que a morte não existe? Não estranhamos? Como não existe, né? E nós estranhamos. Mas a doutrina espírita vem ao nosso socorro e nos afirma com todos os caracteres possíveis, através de vários livros editados pelos nossos irmãos espirituais, enviados pelos nossos espirituais, que a morte realmente não existe. O que existe é um fenômeno natural chamado transformação. Poxa, então, apesar de Jesus já ter afirmado isso lá atrás, na nossa infância espiritual, nós não podíamos entender a amplitude daquela lição. Por quê? Depois de 18 séculos, a gente continua não entendendo. E muitos de nós não aceitando. O que nos faz ficar tão reticentes ante essa verdade, essa lei da vida, a renovação, da qual também nós fazemos parte? Só que nós, em essência, somos espíritos. Ao sairmos do seio do Criador, nós nos tornamos imortais. Nós, em essência, criaturas divinas. Ao sairmos da mão do Criador, nosso Pai, nós somos imortais. Ponto. Viajamos pelos diversos reinos da natureza, sempre nos transformando, até chegarmos onde estamos.
E vamos continuar caminhando, nos transformando sempre. Então, o que perece? O que perece? São os nossos veículos de manifestação, meus queridos. Eles sim, os nossos veículos de manifestação são temporários. Perfeito? É isso que os nossos irmãos vieram reafirmar, juntamente com Jesus, essa grande verdade, esse grande mistério que nos atormentava a alma, né, a nossa alma, de onde eu venho, para onde eu vou. E até nessa viagem nós vimos lá, na tenda do mineiro, muito bom aqui, né, Dom Covô, Dom que eu sou, que não é Pão Covô. Aí lá fala, não, quem que eu sou, com quem que eu estou, né? Quem que eu sou? É mineiro, uai. Então, gente, essa é um dilema filosófico que atormenta a humanidade desde que ela tomou consciência de si mesma. Né? Então, nós ficamos com esse conceito que os nossos irmãos espirituais nos trazem agora com toda clareza, sem mais nenhum subterfúgio, sem mais alegorias. Somos criaturas imortais. O que perece é o quê? Os nossos veículos de manifestação. E o que nós chamamos de veículo de manifestação? Os nossos corpos, que nos níveis mais densos da vida, são corpos densos como esse que nós estamos utilizando nesse momento, né? Como espíritos encarnados que somos. Posto isso, então qual é a nossa postura frente a esse fenômeno natural que nós chamamos de morte? Que agora nós estamos convictos e não temos, eu acho que ninguém tem dúvida disso, que o que perece é o nosso corpo físico, não é isso? Por que nós não duvidamos mais? E nem temos mais espaço para dúvidas? Porque tantos irmãos nossos já se esforçaram do outro lado da vida para nos notificar de que a vida continua além do túmulo. Perfeito? Um desses irmãos que se esforçou, foi o nosso querido André Luiz, né, que através da mediunidade prodigiosa de Chico, nos deixou aí vários volumes, dando detalhes, meu querido, dando detalhes, não é falando, dando detalhes da vida nos planos maiores da vida. Então, nós estamos tranquilamente seguros e serenos, porque o que existe é vida. A morte não existe. Né? Assim como diz a filosofia, que o que existe é luz. A sombra, a escuridão, é apenas a ausência de luz. Não é isso? Mesma coisa, a morte é um fenômeno natural. Ela não existe em si. Ela é a falta, para nós encarnados, é apenas, no caso dos nossos entes queridos, um fenômeno natural, pelo qual a gente não consegue mais visualizar ou perceber pelos nossos sentidos normais, limitados, a presença do nosso ente querido. E por que isso? Porque Deus é amor, é misericórdia. Jamais Ele ia criar, sair do seu seio, das suas mãos, criaturas para terem vidas efêmeras. Nem os vermes, que estão lá no início, né, do seu desenvolvimento como criaturas divinas, também não morrem. Eles se transformam sempre. Nós também. Um dia seremos anjos, com certeza. Estamos desenvolvendo as nossas asinhas, não é assim? Não é isso? Não estamos fazendo isso com afinco? Muito bem. Então, apesar desse duro golpe que às vezes nos atinge, nos separarmos daqueles entes queridos que nós amamos, que criamos vínculos poderosos, às vezes vínculos de milênios. Nós hoje tranquilamente falamos isso porque todo mundo aceita que nós temos vidas passadas. Vínculos de milênios. Às vezes realmente esses vínculos nos tornam muito próximos. E nas encarnações em que o Pai nos permite vir juntos, esse sentimento é muito de coração a coração, é muito firme, né? É muito compacto. E quando o outro tem que voltar para a pátria espiritual antes de nós ficamos um pouco tristes. Né? Ficamos tristes, sentimos o impacto. Não há como nos sentir. Somos humanos, não é isso? Nós temos um corpo emocional ainda bastante desenvolvido. Nós sentimos, não há como nos sentir. E é bom que sintamos mesmo. Só que, queridos amigos, nós temos que ter essa certeza, que os nossos amigos, eles apenas saem do nosso campo visual. Saem apenas do nosso campo visual. Mas não
saem dos nossos corações. Eles estão em nós quando os sentimentos são verdadeiros. Muito bem. Diz aqui o nosso amigo nesse livro, o Joamar, com muita propriedade, que apesar do duro golpe que sintamos com a desencarnação de almas profundamente ligadas a nós, busquemos na resignação. Olha só que bonito. O que é resignar-se? É não revoltar-se. Não é isso? É não cair em desespero. É isso? Então, buscamos resignarmos. Busquemos na resignação as forças para seguir adiante. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, aqui já é um conselho, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Outro conselho. Resignação com oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes. E as gotas de teu pranto desfustigam a alma como chuva de fel. Olha que interessante. Quem disse isso? Emmanuel, através de Chico. Então, por isso que eles, tendo tudo isso que eu disse para vocês, em nossas mentes, tenhamos calma perante aqueles que voltam, que têm que retornar à pátria espiritual. Por quê? Porque findou a sua programação. Não é isso? Tenhamos isso consciente. Isso vai ajudar o nosso processo de resignação. Ter essa consciência, essa verdade. Isso é uma verdade. Não é uma crença. Muitos dos nossos irmãos querem colocar isso a nível de crença. Não é crença. É uma lei. É uma verdade. Uma verdade que foi velada para nós 18 séculos. E que agora ressurge com toda a sua força, com toda a sua potência. Para o quê? Para nos libertar. Libertar desse manto negro que colocaram sobre esse fenômeno natural. Nos libertar e tirar toda essa penumbra, essa aura de mistério que colocaram sobre esse fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Perfeito? Renovação. Então é para isso que nós estamos aqui hoje, para lembrarmos disso e mudar totalmente a nossa concepção perante esse fenômeno natural da vida. E por quê que Emmanuel nos aconselha a nós fugirmos do desespero e nos refugiarmos na oração buscando resignação, por mais que esteja doendo nossos corações a falta do ente querido? Por quê, meu querido? Está dizendo aqui o texto. Toda reação à partida dos afetos os auxiliará ou perturbará. A nossa reação vai ajudá-los ou perturbá-los, consoante ao tipo de pensamento e sentimento que se alimenta com relação a eles. Não se pode esquecer que eles prosseguem livre das amarras materiais e, por isso, mais receptivo às vibrações dos sentimentos que exteriorizamos. Ora, quando nós entregamos à Terra, devolvemos à Terra esse veículo de manifestação que nós utilizamos nas encarnações, nós estamos livres, nós vamos atuar no corpo espiritual. E essa é uma das razões que faz, ainda que a gente não acredite, não tenha muita segurança nessa questão, ainda fiquemos vacilantes, mesmo nós que estudamos. Por quê? Primeiro, a ignorância. Não estudamos direito essa lei da vida. Segundo, nós desconhecemos o corpo que sobrevive ao corpo físico, que é o molde, que é o nosso original. É a nossa vestimenta original. Onde nós vestimos esse corpo? Nos planos maiores da vida, que é a nossa casa natural. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós somos originários dos planos espirituais. Nós somos espíritos, não é isso? E estamos convencidos disso, meus queridos, que nós somos, em essência, espíritos. Muito bem. Estamos apenas temporariamente reencarnados, usando uma vestimenta de carne. Isso está claro para todo mundo, não está? Ou não? Pelo menos que estão sentados aqui. Eu acho que ninguém duvida disso. Mas, né? E como é que nós sabemos disso? Nós morremos todos os dias. Todos os dias nós abandonamos a nossa estrutura de carne e fazemos um estágio rapidinho nos planos maiores da vida através do sono.
Durante o sono, nós estamos parcialmente desligados do nosso corpo de carne. O que será definitivo depois da morte. O que é a morte? O desligamento total. Né? É isso que é. Um fenômeno natural. E já nos alertava o nosso querido Emanuel que nós não ficássemos tão apreensivos, porque esse processo, o processo de desencarne, não dói. É indolor. O que dói, então, que nós temos tanto medo? E que foi material de terror durante esses 18 séculos. Nos apavoraram com essa ideia. O que dói, meu querido, é a consciência. É a consciência da missão mal cumprida. Da fuga dos deveres. Isso é que dói. Isso é que vai doer. Não tem dor física no desencarne. Prestem atenção. E o que a gente vai levar para lá? Nada. Só aquilo que nós conquistamos através das nossas ações, boas ou más. Olha, aí que está o detalhe. Não são só os boas, os más também nós levamos. Então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Voltando aos nossos queridos. Então, quando nós pensarmos nele, aqueles que já foram, que já partiram, nós temos que sentir e buscá-los com o coração, com o mesmo sentimento que nos animava aqui quando encarnados. Não é isso? Faz sentido isso? Ou não? Adianta, nós vivíamos aqui que nem gato e rato, e depois de morto eu ir lá marcar um encontro com ele no cemitério. Aliás, quem gosta de marcar encontro aqui no cemitério? Quem que aqui de vocês liga para o amigo, vamos marcar lá um cafezinho no cemitério do Araxá? Eu gosto tanto daquele cemitério. Vamos lá tomar um cafezinho, bater um papo. Se você não marcava encontro lá no cemitério quando vivo, por que você vai marcar quando o cara desencarnou? Se ele não está, a gente tem certeza que ele essa coisa da morte não existe. O que foi para o cemitério foi só o corpo dele, que nós temos todo o respeito, claro. Nós devemos manter o respeito. Foi só o corpo. O que está lá é só uma matéria que já não serve para mais nada. Que obedece o processo natural de retorno à natureza. Por que então no dia 2, amanhã, quando é o dia especificado no calendário para homenagear esses irmãos, nós vamos marcar encontro com ele no cemitério? Vai fazer o quê? Alguém pode me responder aí, não? Não é melhor marcar um encontro com esses nossos entes queridos, que nós continuamos tão amados, tão queridos, na nossa própria casa? Por que não? Por que não marcarmos encontro com eles em casa? Por que então amanhã nós não comprarmos as flores, colocar na mesa, flores mesmo naturais, nós de plástico? De plástico não serve. Pô, porque você vai no cemitério, o pessoal leva flores de plástico. Põe lá, por quê? Para não gastar, deixa aí enfeitando. Tal. Tem um efeito estético. Pois é. Assim, sem querer ofender ninguém que faz essa prática, para que acender um foguinho lá no túmulo do cidadão? Se acha que ele está muito frio, está fazendo muito frio onde ele está, tem que acender um monte de vela para ele se aquecer. Né? Aí diz a lenda que aquilo simboliza luz, né? Mas o espírito precisa de luz física? A gente aprende nos livros, lá no livro dos espíritos, se vocês forem ver, que depois que o espírito volta para os planos espirituais, ele recupera as suas capacidades, né? Ele não precisa nem de luz para ver. Ele não é mais como aqui, que nós precisamos da luz para refletir, para nós podermos ver alguma coisa. Mas vê independente da luz. Então por que eu acendo velas para ele? Silvio, você que é um cara esclarecido, você pode me dizer por que nós acendemos aquele monte de velas nos túmulos no dia de finados? Simbólico. Então tá. Então eu estou mais tranquilo. Bom. Então não tem nenhuma função prática aquele negócio. Então se eu não acender vela nenhuma, não vai fazer mal. E o meu ente querido não vai reclamar. Pô, você não levou nenhuma vela. Não vai ficar triste. Pois é, se você não foi até lá, ele também não vai ficar. Eu também não ia. Ainda bem que você não foi, porque eu também não ia. Tá louco? Né? Então, meus queridos, vamos inverter. Vamos fazer realmente o nosso lar. Vamos realmente preparar o nosso lar. Flores naturais. Aí senta-se a família, aqueles, né? Senta-se a família. Faz uma prece. Mentaliza os seus entes queridos todos, né? Diz o nome de todos, coloca a fotinha até deles, se tiver o porta-retrato, coloca lá. Olha, querido, onde você estiver, muita paz, muita luz, muita força para você. Que você continue trabalhando pelo seu bem, pelo seu progresso. Que você continue sendo essa pessoa boa que você era aqui. Perfeito? É isso que o texto está pedindo aqui. É esse pensamento.
amoroso. Envolver os nossos entes queridos num abraço fraterno, como se estivessem aqui conosco, em pensamento. Perfeito? É isso que se pede. É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Lá no Livro dos Espíritos, se vocês forem lá, eles vão dizer justamente isso. Kardec pergunta, faz uma série de questões para ele sobre o nosso comportamento perante eles. Agora, se você marcar com ele no cemitério, bom, ele vai ser obrigado a ir, né? Embora não gostando, bom, mas eu gosto tanto dele, que é uma oportunidade, ele vai, ele quer, né? Eu estou sempre com ele. Eu nunca saio do lado dele, eu vou sempre lá no lar, participo do Evangelho no lar com ele, né? Estou sempre nos horas alegres, que a família se reúne, eu estou lá, eu peço permissão para os meus maiores para estar lá junto com eles, abraço eles, envolvo todo mundo. Mas aí, nesse dia, ele quer que eu vá no cemitério? Tudo bem, eu vou. Eu gosto tanto dele que eu vou. Quer que eu vou? Eu vou. Não é isso? Quer que eu vou? Eu vou. Quer que eu vou? Eu vou. E eles vão, tá bom, mas não necessariamente lá, meus queridos. Não precisa, não é necessário. Tá? Agora, é um passeio, né? Não deixa de ser um passeio, né? Aqueles túmulos, né? Aquela arquitetura toda bonita, aqueles anjinhos esculpidos em mármore, eles tão bonitinhos, aqueles anjinhos, olhando para você assim. Então, é bonitinho. É. Tanto é que lá na Argentina, né, o cemitério da Rigoleta é famoso. O pessoal vai em Buenos Aires para visitar o cemitério da Rigoleta, que é onde está enterrada a Evita Perón. Mas é uma questão assim, como se fosse visitar um monumento, um sítio arquitetônico. Perfeito? Então nós que já entendemos isso, não podemos entender que esteja ali os irmãos que já partiram. Não estão ali. Eles estão onde? No plano espiritual. Voltaram à condição de espíritos errantes, não mais encarnados, são errantes, aprendemos isso na escola, não é isso? São espíritos errantes, estão na erraticidade. Voltaram para aquele período em que eles vão descansar de uma encarnação, esperando a próxima. Vão descansar, vão estudar, vão continuar trabalhando, vão continuar evoluindo, aprendendo para quê? Para uma nova encarnação. Gente, é tão simples. É tão simples que nós não acreditamos. Não é, Rudai? Não acreditamos que seja tão simples. Quando Jesus veio também nos disse essas coisas todas, essas verdades, de uma forma tão simples, nós também não acreditamos. Aí vem os espíritos e reforçam. Continuamos não acreditando. Mesmo nós que estudamos. Hein? Não é só isso? Não é possível. Será que não tem mais alguma coisa que estão nos escondendo? Né? Que só vai ser revelado quando eu chegar lá? Não é. Nós temos hoje mensagem de irmãos nossos, reconhecidos, né, de moral reconhecida e conhecimento reconhecido, né, que vêm até nós hoje através dos livros e nos trazem notícias seguras. E o que eles dizem? Dizem que tudo continua. Só que a vida, ela se apresenta nos planos espirituais da vida com maiores possibilidades do que nos planos densos aqui na nossa querida terceira dimensão. Que os mundos em quarta, quinta, sexta dimensão vai se abrindo cada vez mais nas novas possibilidades. E que nós, livres do corpo espírito, do corpo carnal, recuperamos a nossa consciência, até então desenvolvida, na sua potencialidade, até onde nós conseguimos trabalhar. O nosso nível. É só isso que acontece. Então, cada vez que nós trabalhamos bem as encarnações, maior consciência e maior despertamento espiritual adquirimos. Perfeito? É só isso que acontece. Por isso que faz sentido nós trabalharmos firmemente aqui no bem, esforçarmos na caridade, seguir uma conduta reta, ouvirmos o que o Evangelho de Jesus diz. Só por isso que faz sentido. Senão não teria nenhum sentido, meus irmãos. Por quê? Porque isso tem uma função prática aqui para nós e na vida futura, na vida que continua. Certo? Além do mais, afirmam nossos irmãos espirituais, que o desespero e como é que chama? Renegar a Deus, a revolta contra Deus, achando que um possível desencarne do nosso ente querido é injusto, ele é uma clara demonstração da nossa falta de fé. Todos nós aqui achamos que temos fé, não é isso? Fé o que significa? Certeza, não é isso? Entendemos fé como certeza. Uma coisa que nós já introduzimos e tem uma base. Nós sabemos que é assim, né? Que nem um Chicó. Só sei que é assim, não é isso? Eu só sei que é assim. Isso é fé, meus queridos. São certezas. Fé aqui não é aquela fé que diz, não, aquela fé mística. Não. Hoje nós temos certeza que é assim. E sabendo que é assim,
é até um desrespeito para com o nosso amigo desencarnado nós ficarmos revoltados. Por quê? Isso vai bater nele lá. E você acha que ele vai ficar contente com nosso desespero, nosso destempero? Não. O que vai ficar contente? O que o fará contente? É ver que nós continuamos a nossa vida e agora, com mais razão, nós vamos trabalhar pelo bem do próximo. Se nós amamos realmente os nossos entes queridos, ora, nós temos que dar amor. Nós queremos receber amor, não queremos receber nossos entes queridos? Nós não queremos receber aquilo que nós queremos para os outros? Então, a lei é a mesma. Eu não posso querer criar tormentos para o meu ente querido nos planos superiores da vida. Eu tenho que deixar ele sossegado para ele se concentrar no que tem que fazer agora, daqui para frente, não é verdade? Muito bem. Porque dizem também os nossos irmãos espirituais, lá no livro dos Espíritos, que a vida encarnada é como se fosse uma prisão. E é realmente uma prisão, porque nós estamos encarcerados em nosso corpo, unido a ele, célula a célula. Não podemos realmente, dentro dessa programação, não podemos desligar, né? Vai ser desligado num tempo correto, quando esgotar o fluido vital, ou então quando os órgãos se desgastarem, né? Naturalmente. Nós vamos desligar naturalmente nosso corpo. Ora, eu não posso ficar triste se um irmão meu, um ente querido, um amigo meu, se libertar antes do que eu. Qual é a lógica? Se eu estou na prisão preso ali com eu e o Vladimir preso. Ele cumpriu sua pena, cumpriu bonitinho, foi exemplar, mereceu, teve merecimento. Encurtar a pena dele, Vladimir, vou sair, finalmente eu vou ver minha família, retornar à minha vida normal. E eu falo, Vladimir, não, você vai ficar comigo, velho. Não, nós somos parceiros. Que isso? Não, você não vai não. Se você for, eu vou me descabelar, cara. Eu também vou junto, eu quero, né? Não podemos, isso é egoísmo. Isso não é amor. Isso não é querer bem. Isso é egoísmo. Não sou eu que digo, são os meus irmãos espirituais. Invertendo a nossa ótica, mudando o nosso paradigma, a nossa visão. Isso não é amor, isso é egoísmo. Querer reter. E ainda a gente vê umas coisas assim, realmente, porque às vezes o pai e a mãe já estão velhinhos, né? 90 anos, 80 anos. A matéria já, né? Não aguentando mais o peso do espírito, né? Não aguentando a pressão espiritual mais já, né? E ali, quando ele, finalmente eu vou desencarnar, a família, nossa, aquele desespero todo, aquela choradeira, né? Gente, isso é terrível. Então as pessoas têm que mudar essa mentalidade. Compreender que chegou a hora daquele nosso irmão se libertar. Libertar o quê? Da sua prisão. Não é isso? Por quê? Ele se libertou da sua prisão na época certa, cumpriu os seus deveres, está tranquilo. Perfeito? Então só nos resta o quê? Vibrar por ele. Vibrar por ele, envolvê-lo em muita força e muita luz, para que ele encontre sossego na continuação da sua caminhada. Isso está claro para nós? Faz sentido isso ou não? Porque do contrário, se nós fizermos o contrário, nós vamos atormentá-lo, vamos dificultar até o desenlace. Vocês sabiam disso? Que nós não percebemos ainda que tudo que nós emitimos em forma de emoção são laços magnéticos poderosos, que nos vinculam, que nos atraem, que nos amarram um ao outro. Então façamos o contrário. Vamos ajudar o nosso irmão no seu desenlace. Assim como nós vamos querer que os nossos entes queridos, também na nossa hora, no nosso momento, nos auxiliem. Nos auxiliem a nos livrarmos da matéria pesada que já não serve para mais nada, né? Nos ajude nesse processo e continue nos ajudando com as suas mentalizações de amor, carinho. Perfeito? É isso que se espera, meus queridos. E eles esperam também que nós não esperemos o dia dos mortos, dia 2 não, para lembrar deles. Simples. Que nós lembremos dele, se for possível. Não precisa também exagerar, mas todos os dias. Ou quando viemos aqui na casa, né? A gente deixa aqui o nominho, a gente faz a vibração, a gente envolve, a gente senta ali na sala e realmente sente a presença dele junto de nós, né? Envolve, troca aquela energia gostosa, né? Aquele diálogo, como se estivesse num e-mail, né? Oh, querido, tal, aquela coisa toda, né? E você chega até a sentir realmente que ele também te manda emanações de amor e carinho. Porque a recíproca é verdadeira. O pensamento não tem barreiras. Essa é outra revelação que nos traz os irmãos espirituais.
para o pensamento não há barreiras. E principalmente entre os corações que se amam e se querem bem. Perfeito? Muito bem, essa é a receita. Aqui, ó, Emmanuel nos auxilia. Ó, nos momentos de saudade mais aguda, e se a saudade e a distância te flagelam a alma, não te esqueças de que a invisibilidade não quer dizer ausência. Olha que fantástico. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Entendeu? É consoladora. Tá? Invisibilidade não é ausência. Os nossos queridos sempre estão conosco, quando possível e quando permitido. Portanto, não vamos abusar também, tá bom? Não vamos ficar aqueles pedintes chatos. Ah, me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando um monte difícil, me ajuda, vem aqui me ajudar, peça licença para quem você quiser, mas vem. Não façamos isso, queridos, você entendeu? Quando vocês tiverem dificuldade, peçam ajuda a Deus, que Ele vai encontrar um dos maiores lá no plano espiritual que vai te ajudar, que você merecer, claro. O desespero, como dizia o meu querido Clóvis, me ensinou isso nesse final de semana, que ele aprendeu a ter paciência, porque o desespero não leva a nada, tá bom? Perfeito, muito bem. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. E aqui, de novo, Emmanuel, vamos só dizer, para finalizar o nosso pensamento, Emmanuel novamente, ó. Reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior. Vida maior, tá vendo? Sempre vida maior, que é bem maior que essa daqui. Podem crer também. Mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com aqueles e por eles, em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto eles todos, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais, fatalmente, um dia te reunirás. Olha que legal, tá bom? Então, um dia nós também teremos que retornar ao plano espiritual. Graças a Deus, estamos aqui de passagem, perfeito? Aliás, os espíritos superiores só aceitam missão de encarnar no nosso meio, por quê? Porque é temporário. Está vendo como aqui não é um lugar agradável? Não é não é um playground, não é recreio, não é spa. Isso aqui é uma escola. E só vem para cá quem precisa. Quando os nossos irmãos espirituosos vêm, eles aceitam a incumbência porque eles sabem que é temporário. Tá? Olha o nosso irmão Kardec, que desencarnou com 60 e poucos anos, né? Beleza? E para encerrarmos, vamos aqui ler, vamos pegar os poetas mortos, né? Esse livro aqui do Parnaso de Além Túmulo. Todo mundo conhece esse livro do Chico? O primeiro livro do Chico. Primeiro, cara. Ele escreveu isso aqui, parece que em pouco tempo, né? Foi numa velocidade incrível, não é isso? Parnaso de Além Túmulo, olha só. Parnaso o que é? O mundo dos poetas, certo? Que já estão no outro lado da vida. Então eu vou pegar aqui primeiro o Castro Alves. Vocês gostam do Castro Alves? A última estrofe só. Porque eu sei que vocês não gostam de poesia mesmo, vocês vão se chatear. Mas também esse cara vem com poesia de novo? Pelo amor de Deus. Né? Olha só, olha o que diz o Castro Alves. A morte é transformação. Tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal, revivem na velha Europa. E como faz as cidades, remodela humanidades no progresso universal. Olha, isso é Castro Alves. Né? A morte é isso, transformação. Tudo se transforma. E aqui um outro autor, é um soneto, portanto é curtinho, tenham paciência, é o Luiz Guimarães Júnior, tá? É brasileiro, é do Rio de Janeiro. O soneto chama-se Voltando. Né? Voltando para onde? Para a parte espiritual. Perfeito, gente? Quando a gente desencarna, a gente vai para onde? Para a pátria espiritual. Tenham certeza disso, tá bom? Após a longa e frígida nortada, olha só como é que é. Após a longa e frígida nortada da existência no mundo de invernia, busquei contente a paz que me sorria no fim da áspera senda palmilhada. Voltei. Nova era a vida, nova a estrada, que minha alma extasiada percorria. Divinal era a luz que resplendia em revérberos lindos de alvorada. De volta, e os mesmos seres que me haviam ofertado na terra amores santos, envoltos em ternuras e em carinhos, novamente no além me ofereciam lenitivo às agruras dos meus prantos nas carícias risonhas dos caminhos.
Olha que lindo. Encerro com isso, para vocês realmente refletirem sobre esta questão. Perfeito? Eu espero ter colaborado para que vocês se sintam animados assim a refletir profundamente e buscar uma nova interpretação para esse tema da morte, que nada mais é que uma transformação natural, como afirmam os nossos irmãos espirituais, os nossos queridos instrutores espirituais. Paz a todos. Bom, vai ficar um pouco com a gente aqui, né? Respondendo algumas perguntas, né? Eu vou provocar um pouquinho, porque eu sei que ele tem capacidade de nos falar objetivamente, né, sobre o que eu vou perguntar. Eu queria que você respondesse, a mãe em pauta não é espírita. O que você diria para essa mãe, suponhando que ela estivesse sentada aqui conosco, e ela perdeu ontem o filho de 19 anos, vitimado por ele mesmo, de uma overdose. Ele tinha que viver pelo menos uns 80 anos. Ele morreu aos 19, vítima de uma overdose. O que você diria para essa mãe? Pois é, essa é a verdadeira perda, né? Quando a gente perde um ente querido que se vai naturalmente, não é perda, viu, queridos? Não é perda, é apenas o fim de uma jornada. Agora, isso sim é perda. Perder os filhos para as drogas, para os vícios e, por via de consequência, para o suicídio, como é o caso do Silvio. Isso é perda. Isso é perda. É isso que nós temos que dedicar todas as nossas forças por aqueles que nós somos responsáveis para evitar isso. E eu diria o seguinte, mãe, não se aflija, querida. Deus é pai. O seu filho, antes de ser seu filho e estar sob a sua responsabilidade, é filho também de Deus. Será amparado, com certeza, porque o pai não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo aquele que aos nossos olhos comete os maiores sacrilégios, até mesmo contra si mesmo. Mãe, acalma o teu coração, mãe. Não se aflija. Tenha resignação. Refugia-te na oração. Peça por teu filho. Peça por ele. Para que ele seja amparado pelos nossos maiores. Por quê? Mesmo que ela não seja espírita, não tenha nenhum postulado, ela confia no pai. Não há um filho que não tem esperança no pai, que não traz dentro de si a certeza de que o pai é amor e misericórdia. Se ele é amor e misericórdia, mesmo nessa situação, ele não será abandonado jamais. Mais alguma pergunta, colocação? Vocês estão quietinhos, vocês não gostaram de mim. Eu acho que você assustou o pessoal. Não é brincadeira. Eu sei, querido. Eu sei, querido. Exatamente. Então, mortes prematuras. Muitas pessoas, queridos, chegam à parte espiritual. André Luiz nos disse isso. Uma grande maioria da humanidade, infelizmente, retorna antes da hora ao plano espiritual. Não é porque Deus quis, viu? É porque nós temos livre-arbítrio. Então nós temos que usar esse exercício da vida antes da hora. Quando os nossos entes queridos desencarnam de forma natural, eles realmente estão, como o Caetano disse, se libertando, né, desse momento, estão alçando voos maiores para a continuidade da vida. Nós vamos sentir saudades, nós temos que chorar, vivenciar o luto da perda naquele momento, sem o desespero. Mas é normal que nós lamentemos. Agora é dura, como eu disse. Eu falei para vocês sobre verdade, viu, queridos? Quando a mãe perde um filho, na maneira como perdeu. E quantos nós temos perdido para as drogas? Quando nós abrimos o trabalho aqui de sexta-feira, foi porque nós queremos, de alguma forma, participar do processo de recuperação de alguma dessas criaturas irmãzinhas nossas. Porque nós sabemos como é duro para uma mãe enfrentar. E a todo momento saber que o filho sai, e quando ele volta, se volta, ela não sabe se ele vai voltar vivo, se ela vai ter que buscá-lo no IML, se ela vai ter que ir numa delegacia de polícia. Então a gente sabe disso. Essas mortes são muito duras, mas são ensinamentos. E que os espíritos, como o Caetano disse, escolheram, por suas próprias tendências e necessidades de existência, seguir essas suas tendências. Mas nós temos que amá-los e também trabalhar a paz em favor deles, queridos. Mas a morte a si mesmo. Da morte nós vamos sair tantas vezes quantas nós quisermos, não importa de que maneira, mas da vida nós jamais sairemos.
Exatamente, é verdade. Isso é uma outra certeza, viu, meus queridos? E nós, queridos, já estamos assim, enjoados de nascer e morrer, tá? Nós já encarnamos muitas vezes, né? Nós temos milênios em cima de nossas costas de evolução. E agora é que estamos despertando para essas realidades, entendeu? E por isso que nós perdemos tantos irmãos ainda. Por quê? É uma questão de ignorância. Eles são imperfeitos, ignorantes. Qual é o principal característica do espírito imperfeito? Ignorância. Ele não conhece. E é por isso que às vezes ele atenta contra si mesmo. Aceita provas, como o Silvio bem lembrou. A prova do vício é uma prova de resistir ao vício, às vezes ele sucumbe. Mas novas oportunidades lhe serão concedidas sempre. Quantas forem necessárias. Caetano, o Jesus disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pois é. O que você poderia dizer para nós? Interessante, ele que lembrou, né? Já falamos isso, né, Renatinho? Gente, Jesus fez questão de separar esse conceito. Até trouxe meu livrinho aqui para me ajudar, né? Porque a memória, não podemos confiar na memória mais, né, gente? Depois, Jesus quis diferenciar. Nós confundimos morte com cadáver. Cadáver não tem nada a ver com morte. Cadáver é carne sem vida, sem fluido vital. Quer dizer, o espírito não pode mais usar aquela estrutura, esse veículo de manifestação. Por quê? Porque não tem fluido vital ali mais fluindo. Ou porque os órgãos estão esgotados, ou porque realmente ele não tem mais nenhuma condição de ser utilizado. Agora, e morto? Morto, diz lá o texto de Jesus, é alguém ausente da vida. E nós temos muitos mortos entre nós. Ou seja, quem são esses? Aqueles que não se interessam pela vida verdadeira, meus queridos. Aqueles que passam pela vida sem realmente se interessar pelas coisas da vida que têm valor. É esse que Jesus se referia. Olha, deixem os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, deixem, né? Não se preocupem com aqueles que não querem saber da vida. Já estão mortos. Perfeito? E não cadáveres, tá? O cadáver, Jesus dizia, tem que ter o respeito lá, sepultar, bonitinho e tal. Né? Porque é uma questão até de profilaxia, não é isso? Não podemos deixar um cadáver ao léu, porque traz doenças, né, para nós mesmos, né, nós encarnados. Então, mas tem aí. Morto, alguém ausente da vida. Respondeu, grande? Muito bem. Caetano, vou fazer uma pergunta, né? Para aquelas pessoas que professam uma fé, que amanhã vão até o cemitério colocar uma flor ou uma vela, de alguma forma, esse pensamento, essa intenção deles é de alguma forma levado a esses entes queridos que estão já desencarnados? Super válida, que é aquilo que eu te disse. Ele preferia que fosse em outro lugar, mas já que ele vai lá, a gente vai. Eu iria. Você iria, Silvinho? Com certeza. Não tem nenhum problema. Eu digo assim, de alguma forma essas vibrações chegam até a pessoa onde ela quer que ela esteja, né? Não, chega, o que eu disse para você. Chega, e ela vem. Nesse dia aí que os irmãos espirituais permitem, né, em um maior, venham abraçar mais de perto os seus familiares, ele vem sem problema nenhum e as vibrações chegam até eles, tá? Não tenhamos dúvida disso, tá bom? Agora, eu só aconselhei que nós marcássemos o encontro num lugar mais aprazível, agradável. É porque o que realmente está ali é a matéria que já se extinguiu. A matéria se decompondo. Né? Porque a gente é tão apegado ainda à materialidade da vida que a gente pensa que vai lá visitar aquela criatura na matéria que a gente conheceu. Né? E a gente, tendo o amor de verdade, a gente quer que ela esteja bem longe dali, né? Daquele monturo de carne que está apodrecendo, que o espírito seja livre, né? E não precisa de um dia específico, né? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer campo, exatamente, você lembra com carinho. Né? Bater a saudade e lembra com carinho dela. Exatamente. Né? A própria saudade já é uma prece, e que você transmuta em vibrações de muito carinho, né? de conforto. E a pessoa sente lá, onde quer que ela esteja, ela vai sentir aquilo como reconforto, energia nova. Né? E o contrário, abatimento. Né? E para nós aqui encarnados, esse desespero traz baixa da autoestima, depressão, não é isso? Não traz nada de bom, meus queridos, não traz nada de bom. Então fujamos desse estado mórbido e relembremos que o que existe é vida e que o Pai é amor, misericórdia e bondade infinita e não abandona nenhum de seus filhos, tenhamos certeza disso. Nossa, chorar faz tanto bem. Exatamente. Eu até hoje, quando eu lembro de meu vozinho, eu choro.
entendeu? Mas é um choro gostoso. Fala, vô, esteja comigo, querido. Onde você estiver aqui, receba isso, né? E aquelas lágrimas são como lenitivos, né? Quentinhos caindo sobre ele, sobre a alma, nosso querido amigo. Caetano, Sim. sobre isso que comentaram agora, que a gente tem que viver, né, o nosso luto, tem que, né, chorar pelo... E quando a pessoa tenta ser forte demais, não aceita tudo isso, quer dizer, ou pensa que, não, eu estou bem, você olha para a pessoa e fala, caramba, nem parece que ela houve uma perda tão grande. E depois lá na frente você vê que essa pessoa está em cacos. Isso prejudica muito também nesse processo todo o espírito que foi? Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que somos humanos. Somos humanos que estamos num estágio evolutivo ainda mediano. E somos passíveis e realmente o nosso corpo emocional é muito suscetível a esses impactos. Então, eu sugiro, se eu pudesse sugerir alguma coisa para alguém, eu sugeriria que não reprimam as emoções. Deixem as emoções fluírem, tomando cuidado de aquilo não se transformar em desespero, como nós estamos falando aqui. A emoção fluir com tranquilidade. Chore. Sente à vontade? Chore. Certo? Mas não precisa chorar como uma carpideira, não é isso? Ninguém não precisa fazer que não é uma carpideira. Ali é um choro contido, no ombro de um amigo, de uma pessoa querida que está do seu lado. Se console, deixe vir para fora, não deixe aquilo ficar dentro de você. Vai ficar ruim para você e ruim para o teu parceiro também. Que não vai ficar, poxa, deixei fulano lá, mas estou vendo que ele não está bem, que ele está engasgado com algumas coisas, né? Não estou legal. E ele também não vai, poxa, eu estou indo embora, mas, poxa, a criatura que eu amo tanto, estou vendo que ela está sofrendo. Que ela não chorou, ela não demonstrou, mas ela por dentro ela não está se aguentando. Então não faça isso. Chore, ok, alivie. Com esse sentimento. Sempre elevando, transmutando esse sentimento, né? Isso é possível. Muito bem, estou livre, estou dispensado? Ih, tem mais uma lá. Opa, tem mais uma lá, Paulinho. Fazer mais uma, né? Tudo bem? Tudo bem, querida. Escuta, quando, por exemplo, nós estamos assim, reunidas em casa ou em outros lugares, falando de pessoas que já faleceram. Falando bem. Hã? Falando bem. Falando, lembrando, relembrando, assim, alguma coisa. Com carinho. Essas pessoas, esses espíritos, vêm presente na hora ou não? Se eles não vêm, eles sentem. Onde quer que esteja, quando você linka teu pensamento, chega até aquela imagem que você projetou. Não esqueça que o teu pensamento é força. E ele não conhece barreira de tempo nem espaço. Então, ele chega àquela pessoa e ela sente. Opa, quem está pensando em mim? Alguém está pensando em mim. Você viu Jesus? Alguém me tocou, né? Por quê? Por causa da energia, o magnetismo. Chega o magnetismo, alguém está pensando em mim. Quem é? Aí ele foca. Opa, é fulano, está pensando em mim. Vamos ver o que ela está falando de mim. Aí ele conecta com você, se conecta, né? Aí é conexão. Sintonia, sintonizou o seu radinho, né? Aquela radinho. Aí ele recebe todo o seu pensamento e tudo que você estiver falando. Então, portanto, cuidado nos velórios, hein? Pois é, cuidado com o que você comenta nos velórios. Isso afeta o irmãozinho. Por isso que eu falei, gente, tem que ter sentimento de amor e respeito pelo irmãozinho que está desencarnado. Porque mesmo que a gente sabe que ali está só a matéria, mas ele está ali ao lado, muitas vezes se desligando ainda, fazendo um processo de desligamento. Portanto, cuidado, meus queridos. Vamos ter caridade, vamos ter carinho para aqueles que desencarnam, porque tenhamos respeito. Sim. Uma dúvida que desde pequeno tem essa dúvida, né? Já que perguntaram. A questão de chineses ou japoneses, eles festejam a morte. Isso é transmitível também? Não é que eles festejam. Para eles é o contrário, realmente, como é na realidade. Quando o espírito vem para a encarnação, eles lamentam, por quê? Porque o espírito está numa programação nova, aceitando prova de desafio, que ele não sabe se vai conseguir levar adiante. Então é um desafio. Quando ele retorna, é a libertação. Ele cumpriu a sua meta, né? Cumpriu a sua programação, cumpriu os seus deveres todos e está retornando para a vida espiritual, para a liberdade plena, né? Livre. Aí sim, e só vai ser feliz e realmente encarar como liberdade quando você está com a sua consciência tranquila. Porque se estiver com a consciência pesada, remorso, ela vai ser complicado. Caetano, até 1h da manhã você fica aqui Perfeito. Com a gente, Então, né? por enquanto, se tiver mais alguma dúvida, né? Eu me despeço de vocês, rogando ao Pai de amor e bondade que os fortaleça, que vocês envolvam seus entes queridos que já retornaram na pátria espiritual e muito amor e muito carinho. Tá bom, meus queridos? Fiquem na paz. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre.
Obrigado. Gente, antes de a gente fazer a prece, só dar um aviso que eu acabei esquecendo de dar no começo, né? Não fica brava comigo. Nós estamos promovendo o Bingo Solidário em prol da Casa do Caminho. Vai ser dia 3 de dezembro e vai acontecer lá na Confraria Vitória Régia às 20 horas. No Acre Clube, desculpe. No Acre Clube, lá no Tucuruvi. O valor é R$45, né? E esse valor dá direito a 2 cartelas, né? E a pizza, né? Tipo um rodízio de pizza, né? Isso, tá bom? Para colaborar com os trabalhos sociais aqui da casa, né? Isso. Aqui. Então, queridos, agora vamos então mais uma vez nos interiorizar, depois de nós termos aprendido tanto, de termos refletido. Vamos agora, antes de sair daqui, antes de irmos para o passe, interiorizar um pouco mais aquilo que nós ouvimos. Chegou o momento agora que nós podemos doar um pouco de nós, àqueles que estão necessitados. Depois de tanto recebemos, podemos agora também doar um pouco. Queremos, nesse momento, elevar o nosso pensamento e vibrar muito amor e carinho. Que esse amor seja coletado pelo plano espiritual aqui presente, direcionado àqueles que mais estão precisando neste momento. Em especial, as mães que estão sofrendo pelo desencarne de seus filhos, muitas vezes de forma violenta, de forma inesperada. As famílias que perderam, ou pensam que perderam seus entes queridos, né? Mas que ao mesmo tempo ainda sofrem a saudade. Que elas possam ser reconfortadas e acreditarem que tudo é um processo, em que ninguém fica sem a assistência, sem o auxílio necessário. Que essas famílias sejam muito envolvidas por esse nosso amor, que direcionamos a cada um deles nesse momento. Vibremos, queridos irmãos, pelas pessoas que ainda estão nos hospitais, que estão se cuidando, ou que muitas vezes estão preparando a viagem para o plano maior, para que elas possam ser ajudadas a entender esse processo pelas qual elas passam, muitas vezes marcados por dores, por medos, muitas vezes por sentimentos ambíguos. Vibremos, queridos irmãos, direcionando a todos eles muito amor e muita paz. Vibremos pelas nossas nações desse planeta Terra, que tanto passa transformações, que tantos desencarnes ainda acontecem, quantos ajustes ainda passa. Vibremos pelos governantes, para que eles possam também ser inspirados e amparados, para que eles possam não se desviar dos seus trabalhos, dos seus objetivos. Envolvemos todos eles nesse momento com muito amor. Por último, cada um de nós provavelmente conhece alguém que está necessitado de oração, de vibração. Mentalizemos essa pessoa nesse momento para que elas sejam amparadas, para que elas recebam essas vibrações aqui presentes também. Vibremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse mundo ainda tão marcado por violência, tão marcado por desuniões. Obrigado, Pai, por termos aprendido tantas coisas boas. Nos ajuda nessa semana que se inicia. Nos ajuda a sermos mais pacientes. Nos ajuda a compreendermos os erros dos nossos semelhantes. Nos ajuda a sermos
mais amorosos, a não revidarmos o mal com o mal, que nós possamos pouco a pouco construir um mundo melhor com nossos vizinhos, com aquelas pessoas às quais ainda não soubemos amar o bastante. Nos ensina, Senhor, a praticar a caridade, nos ensina a sermos mais humildes. Nós possamos, Pai, cada dia sermos pessoas melhores, cuidarmos melhor das nossas crianças, das pessoas que estão necessitadas nesse momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de tanto aprender, de tanto rever a nossa própria vida, de nos melhorarmos a cada dia. Esteja conosco, Pai, no retorno ao nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, continuando nesse mesmo clima de paz e de harmonia, vamos aguardar o passe e serão chamados pouco a pouco, né? Tá bom? Obrigado.